Oi, viajantes da vida! Chegamos ao capítulo 40 do Mediunidade em Foco. Que jornada essa nossa, né? Se você está começando a nos acompanhar agora, vai lá ver a playlist desde o começo. Assista aos primeiros capítulos, porque aí você vai ver o encadeamento e também os assuntos que foram sendo apresentados aqui. São coisas muito variadas. Mas nós chegamos nesse momento até para complementar o capítulo passado. No capítulo passado, nós vimos que as qualidades do médium, as físicas, as intelectuais, elas não atrapalham, elas não interferem na comunicação, apesar do que o espírito precisa desenvolver sintonia e aproveitar-se do desenvolvimento intelectual do médium para poder construir as suas mensagens. Tudo bem. Aí surge uma outra questão. Se as qualidades físicas podem ser superadas, e às vezes nós temos, no caso da mediunidade mecânica, médiuns analfabetos escrevendo textos e assim por diante, será que as faculdades morais, será que algumas características nossas, como orgulho, vaidade, ambição, mexem com o fenômeno espírita? Mexem com o nosso fenômeno mediúnico, com a nossa capacidade de sintonizar com os espíritos e transmitir comunicações deles? É claro que Allan Kardec também ia se ocupar com isso. Lá no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 20 já, ele chama a nossa atenção para isso. É a sequência mesmo, o capítulo passado, 39. Nós tratamos das características físicas e intelectuais do médium. Nesse capítulo 20, nós vamos tratar das características morais, da influência moral do médium nas comunicações. E o codificador já começa logo fazendo pergunta. Lá no item 226, ele já começa propondo para os espíritos, e eu tenho lá a minha desconfiança, de que é o espírito Erasto quem está defendendo, quem está respondendo, porque é muito característico, é muito marcante, é muito firme o texto desse espírito na obra da codificação, então fica mais ou menos fácil de identificá-lo, e o codificador coloca logo essa pergunta. Será que as características morais, as qualidades morais atrapalham ou ajudam? Olha só que interessante. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Quer dizer, depende. O desenvolvimento, a realização do fenômeno. Olha a resposta dos espíritos para a gente poder fazer considerações. Vejam bem. Não, a faculdade propriamente dita reside no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. E aí é uma questão. Nós vimos no passado que as qualidades físicas, principalmente as intelectuais, podem sim comprometer a mensagem. Um médium com poucas qualidades, com pouco conhecimento, pode mesclar a sua ideia, as suas ideias com a do espírito e atrapalhar. Mas e a moral? E aí os espíritos respondem ali, não. A mediunidade em si, a possibilidade, a capacidade de produzir fenômenos não depende do desenvolvimento espiritual, mas o uso sim. Isso é que é o mais importante destacar, né, gente? O uso é que depende. O que nós vamos fazer com a ferramenta que nós temos? Mediunidade é uma ferramenta neutra. A gente já falou isso. O espírito Viana de Carvalho já fala isso no livro Médiuns e Mediunidades. É uma ferramenta neutra, que nós podemos usar para o bem ou para o mal. E aí sim, nessa hora, as nossas qualidades, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento espiritual é que vão determinar o bom uso, se nós somos mais evoluídos, o mau uso, se nós somos atrasados. E aí fica aquela questão, mas poxa vida, gente, mediunidade é um negócio tão importante. Mediunidade é uma faculdade que permite consolar tanta gente se ela é bem usada, permite demonstrar a imortalidade. Por que ela vai parar nas mãos de gente que não tem desenvolvimento? Por que ela vai parar nas mãos de pessoas que usam para o mal, que usam para ganhar dinheiro, que botam lá aquele cantinho do sei das quantas, traz a pessoa amada em 3 dias, depois você se arrepende pro resto da vida, tá? Cai numa cilada dessa que você vai ver só. Então Kardec também pergunta. Kardec também se ocupa com isso. E uma questão que ela precisa ser bem desenvolvida, bem refletida. Olhem só, ele perguntando. Sempre se tem dito que mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Mas não é. Nós não temos visto tantos médiuns fracassarem aí. Criaturas até que começam lá no momento pujante, produzindo fenômenos, principalmente os fenômenos físicos, os fenômenos das chamadas pinturas mediúnicas, ou aquelas comunicações muito contundentes. E à medida que elas vão usando mal, que elas vão usando isso para se exibir, para se projetar, esses fenômenos vão diminuindo, esses fenômenos vão arrefecendo, porque falta para elas o lastro moral.
E aí os espíritos respondem a esse questionamento. Porque é mais ou menos como se a gente estivesse questionando Deus, pô, Senhor, por que você entregou essa faculdade tão importante nas mãos de alguém tão atrasado? E o Espírito então diz para nós o seguinte, fazendo-nos refletir, olha só, todas as faculdades são favores pelos quais as criaturas devem render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Poderias também perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza a trapaceiros, eloquência aos que só a utilizam para o mal. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que outras para se melhorarem. E aí a gente entra com essa questão. Da mesma forma como falar, ouvir, caminhar, ter a destreza manual para fazer determinadas atividades são faculdades neutras que nós podemos usar para o bem ou para o mal, a mediunidade também. E aí vem aquela questão finalzinha ali, aquela partezinha final, é tão legal, né? Se alguns de nós temos esta faculdade a mais, e ela é diferente, né, em relação às outras que permitem a gente atuar no mundo físico, a mediunidade nos permite perceber a realidade da vida espiritual. Perceber que não adianta a gente ficar lutando para ter coisas aqui na Terra se a vida vai muito além daqui. Então é lógico que nós somos chamados à responsabilidade com a mediunidade. Mas pessoas indignas, às vezes, pessoas atrasadas, podem ter essa ferramenta como um estímulo, como um auxílio a mais para poderem se melhorar. Se elas não fazem, aí a questão é outra. Aí o problema é delas. E é exatamente isso que preocupa Kardec. E aqueles que não fazem? E aqueles que têm e não usam bem? Será que vai ter consequência? Porque pensa bem, gente. Se eu sou ágil com as minhas mãos e uso para roubar, uma hora vão me prender. Se eu faço muitos discursos eloquentes, mas faço divulgação de fake news, minto, uma hora vai cair a máscara. E vão perceber que eu sou uma fraude. E se eu sou um médium que usa mal a mediunidade? Será que um dia vão perceber que eu sou um mau médium? E é isso que Allan Kardec pergunta. Olha só, os médiums que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências desta falta? Mas não é. Porque de vez em quando a gente até diz, puxa vida, quanto desperdício de faculdade mediúnica. Quanta gente que não está dando fruto. Você vê gente ganhando dinheiro, só querendo servir aos ricos para poder receber benefícios, ganhar presentes, não atendendo aos sofredores, não fazendo a caridade verdadeira, não é a caridade só de dar coisas, com a faculdade mediúnica. E aí essas pessoas vão passar incólumes. Nós sabemos que não. Aqueles de nós, você aí que me vê, que me ouve, que já tem mais tempo na casa espírita, que já conhece o movimento espírita há mais tempo, sabe. Muitos desses médiuns que usam mal hoje a faculdade, mais ali adiante, caem em processo de obsessão, caem em processo de doenças físicas, consequência do encharcamento que eles fizeram das suas mentes e dos seus organismos, dessas vibrações negativas com as quais eles se envolveram. Então olha a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec. Se as utilizarem mal, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. E é exatamente a esse respeito. Quer dizer, eles ainda deixam de ter a desculpa assim, eu não sabia que não devia fazer isso com a minha mediunidade. Não tem como. No começo, principalmente, eles recebem informações, eles recebem livros, os benfeitores espirituais tentam ajudar, tentam esclarecer. E aí, quando nada disso adianta, eles acabam tendo que se afastar. A gente já viu isso até em outros capítulos. Os benfeitores se cansam da gente cometer besteira e dão um tempo para a gente poder aprender com os próprios erros. Mas é interessante isso, porque alguns médiuns fazem assim, mas eu sou só um intermediário. Eu estou aqui para receber mensagem, para instruir o povo, para trazer o mundo espiritual. Não dizem respeito a mim não, e continuam cheios de erros, e continuam cheios de equívocos. E aí Kardec pergunta, será que não é por causa disso? Será que não é porque eles são só instrumentos, que eles podem ser utilizados e continuar imperfeitos? Olha que pergunta interessante essa pergunta 5, lá do item 226. Quando recebe lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não estará agindo como um instrumento passivo, visando a instrução dos outros? E tem gente que adora, né? Olha a mensagem que eu recebi para você. Mas será que não tem nada ali que é para nós? Vamos pensar sobre isso? Será que em nenhuma instrução, uma vez eu ouvi Divaldo Franco comentando que ele questionou Joana por que ela não mandava mensagem para ele. Ele assim, mas todas as mensagens que eu mando são para ti. Tudo que eu escrevo é para que você aproveite. E a gente tem que pensar dessa forma também. Todos nós que trabalhamos na mediunidade, mesmo que seja uma mensagem dirigida diretamente a alguém,
Vamos ver se dali não tem alguma coisa que a gente possa aproveitar para nós. Alguma advertência para nós que nos ajude a ficar vigilante? Olha que resposta e que advertência clara que o Espírito faz para nós quando responde essa pergunta do Kardec. Olha só, muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outras pessoas que só podemos alcançar por intermédio deles. O médium, porém, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, caso não esteja cego pelo amor próprio. Então, como disse Joana para Divaldo, todas as mensagens que o médium recebe devem fazê-lo refletir. O que dessa mensagem eu posso aproveitar para mim? E não ficar assim, olha só, recebi para você, tá? E esclarecer. É um conselho para você ter médium que adora ser conselheiro da vida alheia, né? Adora ter um guia, que é guia coisa nenhuma, que pode já ser um processo de obsessão, pode já ser um processo de fascinação, é bom ficar atento com isso, né? Adora ter esse guia aí, dizendo como é que os outros devem viver, e ele mesmo não aplica para si. Então tá ali a resposta do Erasto, provavelmente, a dizer a Kardec e a nós que o médium, se não está cego pelo amor próprio, ele vai olhar uma mensagem que ele recebe, mesmo direcionada para alguém, e dizer assim, eu bem que posso usar isso aqui para mim também. Eu bem que posso refletir a esse respeito. E aí é importante, porque vem essa questão. Se as qualidades morais não afetam a faculdade, a possibilidade, a capacidade de entrar em contato com os espíritos, será que elas afetam a qualidade da mensagem? Será que elas afetam a situação, aquilo ali que a gente observa? E por que a gente de vez em quando vê aquelas pessoas que parecem tão boas, tão honestas, tão legais, recebendo mensagens atrasadas? Porque é isso que acontece. Médiuns atrasados espiritualmente, atrasados moralmente, recebem sintonia com espíritos atrasados. Mas nós vemos às vezes pessoas que parecem muito gente de bem, né? E nós temos até um vídeo no canal sobre isso, em outra playlist, que fala que algumas pessoas que são gente de bem não são gente do bem, e ela vem mais ou menos nesse sentido aqui. Kardec pergunta isso lá para o Erasto, pergunta isso lá para os espíritos. Olha só, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas e grosseiras? Não é? Como é que aquela pessoa que nós imaginamos assim, nossa, mas fulano é tão bonzinho, fulano é tão gentil, nunca levanta a voz, está sempre disponível, por que ele está sendo assediado por esses espíritos atrasados? E aí é muito mais aquela coisa da máscara, do farisaísmo que a gente tem que evitar no nosso meio espírita, né? E o espírito responde fazendo refletir, olha só. Conheces, por acaso, todos os segredos da alma humana? Além disso, a criatura pode ser leviana e frívola, sem que seja viciosa, necessitando, às vezes, de uma lição, a fim de se manter mais vigilante. Ah, essa é a questão. Às vezes, a gente não vê na profundidade, só vê a superfície. E aí os espíritos dizem ali, olha, não é que ele é mau, não é que ele é atrasado ou que é perverso, ele é apenas leviano, é frívolo. E não deixa isso transparecer, bota aquela máscara de muito dedicado, mas ainda tem os seus viciozinhos. E aí de vez em quando ele leva um chacoalhão desse, porque não é verdade? As pessoas que se acham muito boas, as pessoas que se acham muito elevadas, de repente recebem uma mensagem grosseira, recebem uma mensagem falsa que é desmascarada, porque é isso, a mensagem vai ser desmascarada uma hora, né? Elas começam a pensar assim, eu não sou tão bambambam assim, e eu não sou tão a cereja no alto do bolo assim, eu tenho que ficar mais vigilante, eu tenho que estudar mais. Então pode ser até um ato bom dos benfeitores espirituais agirem dessa forma. Dá um chacoalhão no médium equivocado para ver se ele desperta, para ver se ele acorda. E aí vem a questão, mas e às vezes, será que a espiritualidade, não tendo outro, não vai recorrer a um médium imperfeito? Kardec também pergunta isso. E olha só que interessante, não é? É absolutamente impossível que se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito. E aí a gente pensa assim, mas às vezes a espiritualidade tem urgência de transmitir uma comunicação e só tem aquele estrupício ali, e só tem aquela criatura equivocada ali. O que eles vão fazer, né? E a resposta é a seguinte, olha só, para a gente pensar e pensar muito, principalmente para que nós não fiquemos aí nesse segundo time, dos que vão ser usados quando a falta de algo melhor, né? Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os espíritos bons se sirvam dele na falta de outro, em circunstâncias especiais. Na falta de outro, né, gente? Não tem ninguém melhor, só tem tu, vai tu mesmo. É mais ou menos isso que a espiritualidade faz de vez em quando com os médiuns imperfeitos. Mas não que eles queiram, mas não que seja a primeira opção dele. Então o que a gente quer ser? A gente quer ser a primeira opção dos benfeitores espirituais ou a gente quer ser aquele que vai porque não tem outro no lugar?
Não tem outro para fazer o trabalho, hein? Pensa aí. Não é melhor a gente se melhorar logo? Não é melhor a gente aproveitar essa informação e fazer a nossa parte para nós nos aperfeiçoarmos moralmente também? Buscar associar conhecimento com uma faculdade pujante, com uma dedicação ao bem com essa faculdade? E eles ainda complementam, olha só. Mas só o fazem esporadicamente, pois darão preferência a outro que melhor lhes convenha. E essa é a questão que a gente não pode perder de vista. Os espíritos vão dar preferência a um médium que esteja mais preparado, que esteja mais moralizado, que lhe ofereça mais condições. E aí vem aquela questão, e entre um médium intelectualizado e um médium moralizado, quem que os espíritos vão perceber? Gente, é muito mais fácil para os benfeitores espirituais superarem a limitação intelectual do que a moral. Então, às vezes, nós vamos pegar uma pessoa que é simplória do ponto de vista intelectual, mas é um médium dedicadíssimo e pujante, e outro que é super ilustrado, tem curso universitário e é um médium medíocre. Porque ele está lá cheio dos seus vícios, ele está lá cheio das suas mazelas. E isso, lógico, vai aparecer. Principalmente se esse médium equivocado, se esse médium atrasado, pensa em usar a faculdade para se beneficiar. Pensa em usar a faculdade para se favorecer. Olha a observação que Allan Kardec faz na resposta que os espíritos deram a essa pergunta que a gente acabou de estudar aqui. Deve-se observar que quando os espíritos bons veem que um médium deixa de ser bem assistido, e pelas suas imperfeições se torna presa de espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que revelam os defeitos do medianeiro e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé ele poderia abusar. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, não se deve lamentar o afastamento do médium. Então a gente percebe que assim, até a espiritualidade amiga ela ajuda no começo. Ela estimula, ela faz chegar ao médium notícias para que ele se melhore, para que ele se aperfeiçoe, mas quando não tem jeito, a única forma que eles têm é fazer cair a máscara, é derrubar o véu da enganação. E esses médiuns, às vezes eles têm uma faculdade pujante, eles são bons pintores, eles são bons psicógrafos, mas estão equivocados ali no conteúdo moral. Então, se eles se afastarem do centro, vai com Deus. Nada perdem as reuniões que ficam privadas deles. Está lá Erasto dizendo isso também dos médiuns suscetíveis. E esse é um caso. Se eles se afastarem, melhor para o trabalho. Melhor a gente fazer um trabalho com médiuns com menos mediunidade pujante e mais moralidade do que o contrário, hein, gente? E isso é muito importante. Por quê? Porque o efeito das nossas imperfeições, das nossas falhas morais, das nossas falhas éticas, é sobre a qualidade da comunicação. E isso compromete todo um trabalho. Isso expõe o nosso movimento espírita ao ridículo muitas vezes. Imagina um médium que diz que é intermediário de um daqueles grandes reformadores da época da transição, ali da reforma protestante, dos questionamentos, dos desmandos da igreja. E esse mesmo espírito não consegue fazer uma citação certa dos textos da Bíblia. Está na cara que esse espírito e esse médium devem estar equivocados, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas envaidecidos eles podem se achar. Eu tenho o guia fulano de tal, que foi queimado na fogueira porque ele era um revolucionário lá da época da reforma. Engano, ilusão. E a gente começa a ver esses médiums indo definhando, a faculdade acabando, a faculdade se tornando cada vez mais confusa. Olha a observação que Allan Kardec faz no item 227, para a gente poder perceber. É um alerta para nós médiums, para nós trabalhadores, para nós estudiosos. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande quanto ao aspecto moral, visto que o espírito estranho precisa identificar-se com o espírito do médium para que se verifique a comunicação. Esta identificação só ocorre plenamente quando há simpatia entre eles, ou afinidade, se assim nos podemos expressar. Então, a nossa elevação moral vai atrair para nós bons espíritos. Diferente do que acontece na física, em que os opostos se atraem, em que o negativo é atraído pelo positivo, o positivo pelo negativo, na vida espiritual, os semelhantes atraem semelhantes. Paulo já dizia que nós estávamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E nós aprendemos com os benfeitores espirituais que essas testemunhas são aqueles que têm as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos desejos, a mesma sintonia que nós. Então, companheiros e companheiras da mediunidade, vamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral. Eu não me sinto ainda elevado moralmente, por isso
Todos os dias tem que passar vigilância, tem que verificar. Quando acontece uma queda, lembrar, ó, se caiu 7 vezes, levanta 8 vezes para continuar de pé. Porque a gente erra. O que a gente não deve é ficar se flagelando porque errou e nem dar de ombros. Ah, eu sou assim mesmo, os espíritos vão continuar me guiando. Não vão, não. Eles vão se afastar. Olha que comentário precioso para encerrar o nosso vídeo de hoje, para encerrar esse ciclo do Mediunidade em Foco. Olha só. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Que tristeza, não é? Que dificuldade. E aí tá lá, né? O orgulho é aquele que a gente menos confessa. Não, eu não sou orgulhoso, eu só sou digno. Como eu sou um trabalhador de muitos anos, eu tenho que ser recebido com certa deferência. Não tem, não. Nós todos somos trabalhadores. O evangelizador, a evangelizadora novinha, adolescente, que está se esforçando, que está se empenhando, que pega lá 5, 10 crianças numa turminha de evangelização do centro, é tão imedianeira do bem quanto você que está aí há 30 anos, achando que é melhor que os outros por causa disso. Então presta atenção. Vamos prestar atenção nisso que Kardec traz para nós lá no item 228. Muitas vezes esses médiuns orgulhosos, vaidosos, cheios de si, veem a sua faculdade definhar e se expõem ao ridículo. E se veem colocados ao estado ridículo. Então, a mensagem de hoje não é que a gente tem que dizer assim, eu sou imperfeito, então eu nunca vou poder ser um bom médium. Ao contrário, se ainda estamos imperfeitos, nos aperfeiçoemos para atrair para junto de nós bons espíritos. E aí sermos bons intermediários. Eu espero, sinceramente, que você tenha nos acompanhado até aqui. 40 capítulos, gente. 40 reflexões sobre mediunidade. Nós agora vamos ver o Mediunidade em Foco entrar numa outra fase. Vamos pegar uma obra, vamos estudá-la com mais detalhes, talvez vídeos mais curtos. Vai depender muito de vocês também, das sugestões que vocês fizerem. O que você acha? Querem continuar com esse estilo ou preferem mudar para textos mais curtos, para vídeos mais curtos? Vamos ouvir vocês. Deixa um comentário aí embaixo. E eu te agradeço muito por nos acompanhar até aqui. Aproveito para pedir para você se inscrever aí no canal, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque não tem só essa playlist funcionando, temos as outras 3. Você pode receber 2 vídeos por semana, nós sempre publicamos 2 vídeos por semana. Então acione o sininho, receba as notificações, deixe o seu like, nós fizemos um esforço, nós estudamos junto para transmitir para vocês. E também comente, deixe um comentário aí para a gente poder saber como o nosso trabalho tem sido recebido por você. Um grande abraço, muito obrigado e até os próximos vídeos, porque eles vão continuar, hein, gente? Tchau, tchau!